Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo, apenas para entrar aqui no site da Zal para mostrar para vocês como vocês podem ter acesso aos nossos relatórios grátis. Então, basta vocês entrarem em zal.com.br e clicar aqui em relatórios grátis. Após vocês clicarem, vocês podem escolher o tema de interesse de vocês, bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos em economia. E vocês clicam aqui em relatórios grátis. Ao serem redirecionados para esse link, vocês colocam o nome, melhor e-mail e o celular com WhatsApp. E após isso, vocês podem ter acesso a essa gama de materiais que são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Outro ponto bem importante também, né, pessoal, fazendo aquele disclaimer, apenas trazendo para vocês que tudo que vocês verem nesse vídeo não é uma recomendação de investimentos, trata-se apenas da nossa opinião pessoal, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou aqui para a gente conversar então com o Eric DK. O Eric, para quem não sabe, gente, já realiza aí há 12 anos a cobertura do dia a dia da política em Brasília. Essa experiência que ele tem foi desempenhada em alguns dos maiores veículos de imprensa do país. Teve então Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, o Globo. E ao longo desse período, ele teve a oportunidade de contribuir com reportagens, bastidores e análises de temas que abrangem não apenas a política, como também a economia e o judiciário. Eric, tu tá na XP desde 2017, é isso? É isso, entrei ali na semana do Joesley Day, explodiu ali o caso do Joesley, a gente estava numa crescente para a votação da reforma da Previdência no governo Temer, e aí estourou o Joesley Day, foi bem no momento que eu estava entrando na XP. De lá para cá já são 3 anos e meio, e nesse meio do caminho também virei sócio da XP e tenho atuado aí com a turma aqui direto de Brasília. Que alegria, hein? Chegando no meio do olho do furacão, hein? Foi bom, o assunto não faltou, né? É verdade, é verdade. Bom, então a ideia, gente, é a gente conversar um pouco sobre impactos aí políticos que a gente pode ter no mercado. Então, passamos aí na semana passada, início da semana, ainda estamos com toda essa turbulência das eleições americanas, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, sem mais delongas, né? Vamos entrar de sola. E, cara, queria entender um pouco da tua percepção, tá? Porque diferente do que foi inicialmente desenhado para o mercado, onde era esperado, né, uma queda com a eleição do Biden, no primeiro dia de pregão, após a confirmação da vitória, o dia foi bastante positivo. A ideia inicial é de que a eleição do Biden poderia trazer essa queda, mas a nossa dúvida essa questão desse grau de positividade tem a ver com o mercado que estava errado, ou isso tem mais a ver com essa questão do Senado, que basicamente temos aí um presidente democrata com um cenário republicano? Tu acha que isso é que fez o mercado ficar confiante, ou houve algum erro de leitura no meio do caminho? Eu acho, Flávio, que a questão central foi justamente essa, se ia ter ou não a Blue Wave, a onda azul. Várias pesquisas na véspera da eleição apontavam para isso. Que é a Blue Wave? Para colocar todo mundo na mesma página. Era a vitória do Biden, democratas, maioria dos democratas na Câmara e maioria dos democratas no Senado. Esse era o cenário que estava sendo construído, muitas pesquisas sinalizando nesse sentido, muitos analistas nos Estados Unidos também confirmando que poderia ser nesse sentido, e acabou não vindo. Antes mesmo do resultado do Biden, o resultado que saiu no final de semana, durou ali 3, 4 dias, por essas questões de votos por correspondência, o mercado já tinha uma posição e ali já teve o início de uma escalada muito forte quando ficou bastante evidente, Flávio, que essa Blue Wave não ia acontecer,
que o próximo presidente, na ocasião ainda não tinha uma decisão sobre Biden, mas que o próximo presidente ia pegar um Congresso dividido. E isso o mercado já ali se antecipou. Se você vê, desde quinta, sexta-feira, que a gente tem aí uma escalada muito forte na Bolsa norte-americana, batendo alguns recordes. Então, foi basicamente o resultado do Congresso que fez aí esses últimos resultados. E qual a importância disso? Só para todo mundo também ter uma percepção de qual a importância de ter um Congresso dividido. Se fosse essa Blue Wave, se o Biden tivesse amplos poderes, ele poderia fazer o que quiser. Esse é um cenário, Flávio, que todo presidente sonha, todo presidente da República sonha em ter maioria no Congresso e no Senado. E por quê? Porque a maioria das propostas que são apresentadas durante a campanha, e aí a gente está falando especificamente de aumento de impostos, de reforma de alguns setores, etc., tem que passar pelo Congresso. Então, assim, se um presidente tem amplos poderes, então toda aquela plataforma de campanha é aprovada. E o Biden tem muitas questões que atingem vários setores, como essa questão de aumentar alguns impostos para as grandes empresas de tecnologia, uma reforma na área da saúde, tem essa questão ambiental que envolve, por um lado, mais investimento em energia renovável e também desinvestimentos em setores estratégicos que são voltados para questões do combustível fóssil. Então, poderia também atingir os setores de petróleo, de mineração, e aí, como não houve esse cenário de Blue Wave, então houve um entendimento de que agora tudo que o Biden precisar passar dentro do Congresso vai ter que ter uma negociação mais ampla, porque no Senado a maioria é vermelha, a maioria ainda é republicana. Então, nem tudo que o Biden quiser vai de fato acontecer. Só para vocês também terem uma noção de como é importante essa questão da divisão e como é estratégico essa questão da divisão dentro do Congresso. Na véspera da eleição, uma semana antes, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver, o principal tema que estava sendo debatido, além da eleição, logicamente, era um pacote de estímulos que estava tramitando na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E aí também tinha um pacote de estímulos que estava tramitando no Senado. Nenhuma dessas pautas avançou, porque a gente estava no meio de uma eleição. E a leitura política foi de que, se a gente aprova agora, na reta final de uma eleição, um pacote de estímulos, isso pode dar muita força para a campanha do Trump. E aí você vê que um tema econômico, um tema que ia dar uma injeção para vários setores, foi travado por uma questão política e foi travado porque o Trump não tinha maioria na Câmara e no Senado as coisas estavam bastante complicadas. Então, essa questão, Flávio, de ter ou não ter maioria dentro do Congresso é muito, muito importante para qualquer presidente que vai tomar posse nos Estados Unidos ou até qualquer parte do mundo. De uma democracia, lógico. Que nem tu mesmo falou, vai ter que negociar, então. Vai. Agora, muitas das propostas que o Biden tem ideia, como a taxação de vários setores, os republicanos, que agora vão virar opositores, não compactuam. Pelo contrário, a gestão do Trump foi numa linha de redução de impostos para vários setores. Vai ficar muito difícil hoje várias lideranças republicanas que vão permanecer no Congresso defender essa agenda. Vai ser praticamente impossível. E aí a gente vai ter que ver qual é o tamanho da força, qual é o tamanho da força de negociação que os democratas e o próprio Biden vai ter para avançar alguns temas específicos. Bacana. Bom, mudando um pouco de tema, alguns pontos eles foram muito discutidos nos debates aí durante toda a campanha eleitoral. E entre eles a gente tem economia, meio ambiente, migração, Covid, racismo, relações externas, né, em especial com a China. E, cara, sobre a Covid-19, alguns analistas entendem que a forma que o tema pandemia foi tratado pelo Trump pode ter sido um dos principais fatores que levaram ele à derrota, né, nas urnas. Tu concorda com essa visão? E também, já aproveitando o tema de saúde, devemos ter um reforço no sistema de saúde pública americano com a entrada do Biden. Como que tu enxerga esse movimento?
Flávio, eu concordo sim, mas não foi só a questão do Covid, tá? Se você tirar um... Desculpa. Se você tirar uma foto dos Estados Unidos dos 4 anos de Trump, existiu um governo Trump até o início da pandemia e um governo Trump pós-pandemia na questão econômica. Até o final do ano de 2019, Flávio, a economia americana estava muito pujante. A economia americana estava com os menores índices de desemprego. O fato é que quando chegou a pandemia, as principais classes sociais que estavam sendo beneficiadas pela essa pujança econômica também foram as primeiras a serem atingidas. Então, a partir da pandemia, a economia desgringolou, essas classes sociais que estavam sendo beneficiadas também foram bastante afetadas, e, paralelo a isso, teve todo esse caso da pandemia e também os números na reta final da eleição presidencial foram números alarmantes, cada vez maiores, com cada vez mais mortos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, passou a ser o país com o maior número de mortes, ou seja, ficou realmente embolado dentro desse debate político essa questão sanitária. Então, eu acredito que sim, teve um impacto na sociedade, mas também teve esse fator econômico que contribuiu bastante. E aí a gente viu que, paralelo a isso, como você mesmo mencionou, teve ali há 3, 4 meses atrás essa questão racial, que foi uma questão bastante forte, que isso também fez emergir de vários setores sociais dos Estados Unidos um movimento ali contra o Trump, um movimento contra a administração do atual governo, que também fez de uma forma bastante fora do comum o approach com os temas que foram colocados na questão racial. Então, eu acho que foi o pacote, acho que não foi só um fator, não foram vários fatores que levaram a essa derrota do Trump. Com relação a essa questão de saúde, sim, o Biden era vice-presidente do Obama quando o Obamacare foi implementado. Só para lembrar todo mundo, o Obamacare foi implementado em 2010 e a ideia é ampliar o acesso do sistema de saúde norte-americano para as pessoas mais simples. E aí a ideia agora é reformatar o Obamacare, mas como eu te disse inicialmente, para reformatar isso, vai ter que ter apoio dentro do Congresso. E os republicanos são contra. O pessoal do setor também não vê com bons olhos uma reforma na área de saúde. E aí a gente vai ter que ver exatamente qual vai ser o projeto e como isso vai ser encaminhado dentro do Congresso dos Estados Unidos. O fato é que, na primeira declaração que o Biden fez pós sair o resultado pela mídia norte-americana de que ele era o vencedor, ele já criou ali uma força-tarefa para combater a pandemia, já reforçou o discurso de que é necessário vestir a máscara, usar a máscara para reduzir aí todo o impacto do Covid. E aí ele não está só olhando para a questão sanitária, Flávio, ele também está olhando para uma questão econômica. Ele deixou bem claro que, para ele, a recuperação econômica dos Estados Unidos passa, sim, por esse enfrentamento da pandemia, o que o Trump já não vinha fazendo. O Trump já estava numa linha de vamos abrir o mercado, vamos abrir o comércio de qualquer forma, independentemente se a gente está vivendo ou não com a pandemia. Então, o Biden já sinaliza nesse sentido de que vai reforçar a área da saúde, vai reforçar essa questão de uma busca por uma vacina, vai reforçar, além da busca pela vacina, que todos possam ter acesso a essa vacina. Então, esses setores, o setor farmacêutico e esse setor de healthcare, deve sim ter movimentações, oscilações aí na Bolsa nas próximas semanas e nos próximos meses, a partir das medidas que o Biden vem anunciando. Lembrando uma coisa, o Biden só toma posse, Flávio, a partir de janeiro do próximo ano. Ele só pode tomar medidas oficiais, só pode executar qualquer medida a partir do ano que vem. Por enquanto, vai ser essa briga ainda com o Trump de judicialização, se ele pode ou não ter acesso aos documentos que ele está tentando ter nesse início de transição. Legal. E com relação à economia, de forma geral, o Biden, a princípio, deve fortalecer a economia interna, né, com injeção de novo capital e políticas que incentivam a compra aí de produtos americanos. Como que tu enxerga esse movimento?
Flávio, é bem claro que ele vai apostar na questão da infraestrutura. Ele tem um pacote já pronto para a área de infraestrutura. Isso é uma aposta dele, isso vai vir nesse pacote de estímulos que ele deve apresentar para o Congresso no início do próximo ano, e aí a gente vai ter que ver qual o tamanho desse pacote. Paralelo a isso, como eu disse inicialmente, vai ter um investimento na área de energia renovável. Ele quer, sim, mudar um pouco o eixo de energia dos Estados Unidos, trazendo mais para essa questão ambiental. Então, assim, a economia deve gerar muito nisso. A gente já vai ter, agora após a eleição, nas próximas semanas, uma tentativa de votação dos pacotes de estímulos que já estão dentro do Congresso. Isso, a depender do tamanho, já vai servir de base para os próximos pacotes que a gente vai ter a partir do ano que vem. E, logicamente, a gente tem que todo pacote de estímulo vai depender se a gente, de fato, vai ter uma vacina ou não, e se a gente vai ter uma segunda onda ou não da pandemia. Porque se a gente tiver uma segunda onda, Flávio, sem a vacina estar na rua, o impacto vai ser muito maior na economia. Aí vai ter que se buscar novos reforços, novos estímulos, que esse foi o principal pânico do investidor ali na uma semana antes das eleições dos Estados Unidos, porque começou a se avançar a segunda onda na Europa, e aí a turma ainda não sabia qual seria o impacto disso na economia global, e como os países já estão bastante combalidos aí, conseguiriam sobreviver, resistir a mais uma extensão desse período de pandemia. O fato é que, de ontem para hoje, já surgiu essa questão da vacina, o que é um alento aí para não só para as pessoas que estão testando positivo para o Covid, mas também para a economia. Então, na questão econômica dos Estados Unidos, eu acredito que o principal foco agora são os pacotes de estímulos. O Biden vai tentar avançar com um pacote de estímulos na área de infraestrutura e nessa área de energia renovável no curto prazo. E aí a dinâmica vai avançando a partir das reações que a economia for tendo e a partir também da percepção se a gente vai estar ou não dentro de uma nova pandemia, uma nova onda da pandemia. Maravilha. Bom, agora deslocando um pouco, né, o eixo do que a gente estava falando, né, vamos falar um pouco sobre China. Aparentemente, né, o Trump e o Biden, eles concordam que, de alguma forma, o avanço da China pode ser uma ameaça, né, para a hegemonia dos Estados Unidos, porém, né, possuem uma visão diferente em como tratar esse avanço. A gente sempre viu aí o Trump sendo muito mais bélico, né, tomando aí ameaças de medidas aí unilaterais. Quais são as expectativas para a relação do Biden com a China pós-eleito? O que tu acha disso? Flávio, eu acho que você botou um ponto aí muito interessante. Os Estados Unidos, o temor dos Estados Unidos com o avanço geopolítico da China já está colocado, mas não é desde o governo Trump. Isso aí já vem, já há um histórico disso, de pelo menos uns 30 anos, que os vários governantes que passaram ali por aquela cadeira de presidente sempre teve essa preocupação. Então, assim, o perfil Trump, como você colocou, era um perfil que acabou implodindo várias pontes. A diplomacia passou a ser feita por meio de twitters, por meio de redes sociais. Antes, a diplomacia era feita, eu me juntava com você, que se juntava com o vizinho, se juntava com outro interessado, íamos para uma mesa, negociávamos, depois saía dessa reunião, um de nós ia para a conference press, ia para a entrevista com o jornalista e dava o resultado de um acordo comercial, do acordo comercial que a gente chegou. O fato é que com o Trump isso foi implodido. Com o Trump a gente tinha essas oscilações porque ele ia para o Twitter e fazia as declarações dele, muitas vezes no calor da emoção, contra vários países, não só contra a China. E o Trump tinha essa ideologia da American First, América primeiro. Então, assim, ele criou muito protecionismo, ele criou muitas barreiras e se afastou de vários organismos internacionais, isso é fato. O Biden tem um perfil mais diplomático, o Biden tem um perfil mais moderado. Ele, inclusive, já foi presidente da Comissão
de Comércio Exterior do Senado, então ele já viveu um pouco desse dia a dia. Ele, quando foi vice-presidente do Obama, ele também já teve várias relações com diferentes países, várias conversas com diferentes países, e ele tem esse perfil mais moderado. É um cara que tem 40 anos de política, ele vai completar 77, 78 anos agora, mas ele tem 40 de política, ou seja, sabe como as coisas funcionam, mas não acredito, Flávio, que diante do momento que a gente está vivendo economicamente, que vai haver uma mudança 180 graus na relação do dia a dia da questão comercial. Eu acho que a relação vai continuar endurecida entre os dois lados. A gente tem que lembrar que são dois elefantes que estão dentro de uma sala de cristais brigando por espaço. Essa briga por espaço vai continuar. Então, não acredito que com a gestão Biden a gente vai ter uma porta aberta para os chineses no mundo ou nos Estados Unidos, porque a realidade vai se impor. A realidade norte-americana é essa disputa constante por espaço com os chineses. Só vai mudar a forma, acho que só vai mudar a metodologia. E lembrando que, mesmo com o Trump, quando a gente teve o trade war, se você olhar também ao final de 2019, depois de praticamente 2 anos de guerra comercial com a China, os dois lados se sentaram. China e Estados Unidos se sentaram para fazer o first step de um acordo. E acabou não acontecendo, não foi implementado, porque de dezembro de 2019 para março desse ano, foram só apenas 3 meses. E aí, a partir de março, a gente entrou dentro de uma pandemia, aí foi um salve-se quem puder, todo mundo aí olhando para dentro, deixa para lá esse acordo. Mas o fato é que houve espaço para negociação, mas houve espaço para negociação não é porque os dois países ficaram bonzinhos da noite para o dia, não, porque os dois países perceberam que eles estavam perdendo muito com essa guerra em vários setores. Estava havendo sobretaxação de vários produtos de um lado e do outro, e aí eles começaram a ver, opa, estamos perdendo bastante na balança comercial. O que eu quero dizer com isso? No final do dia, Flávio, o que impera é a questão, já é a dinâmica do próprio mercado, já é a dinâmica do comércio exterior, seja com Trump, seja com Biden, ou seja com um terceiro. Então, assim, acho que vai mudar a forma, vai ser menos beligerante, vai ser menos questões aí pelo Twitter e mais diplomático com Biden. Mas o endurecimento entre os dois lados vai ser mantido anyway. Perfeito. E bom, por último, né, para a gente finalizar, o que, na tua opinião, a gente pode esperar da relação do novo governo americano com o Brasil? Tu acha que é factível uma melhora nessa relação ou a gente possui chance de ter essa relação mais fragilizada caso o Biden traga pautas aí que normalmente não são tão bem recebidas pelo governo brasileiro, como, por exemplo, o meio ambiente? Eu acho, Flávio, que aí vão ser questões pontuais, tá? Não acredito que nas questões macro, a gente vai ter qualquer rompimento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai querer realizar qualquer rompimento com a gente. A gente já tem um histórico de relação com os Estados Unidos que não é do Trump, que não é do Biden, que não é do Obama. Então, a gente já tem vários setores bastante consolidados que já tem essa dinâmica comercial com eles. A questão diplomática também é bastante desenvolvida entre os dois países. Então, eu acho que na questões macro, a gente vai ter, sim, não vai ter uma manutenção do que já temos. Hoje, a gente tem um certo debate de que o Bolsonaro era mais ligado ao Trump, mas isso aí era uma ligação mais na questão ideológica, mais na questão da forma de pensar. Porque, Flávio, se a gente pegar a balança comercial da gestão Trump para cá, esse protecionismo que a gente viu contra a China também resvalou na gente, também respingou na gente. Se a gente vê no começo do ano, quando o Trump fechou ali, aumentou a taxação de vários produtos, entre eles respingou no aço e no alumínio brasileiro. Também foi sobretaxado na gestão Trump. Só para você ter uma ideia, na gestão Trump, esses dois setores tiveram uma sobretaxa de 130%. Ou seja, por mais que tivesse uma relação próxima com o Trump, por mais que tivesse essa imagem do Bolsonaro junto com o Trump, a gente também foi afetado. Porque, como eu disse para você anteriormente, independentemente se é Biden ou se é Trump, a dinâmica do comércio internacional dos Estados Unidos é uma dinâmica de se impor. Eles não estão ali para
ficar fazendo meio termo com outros parceiros. Eles querem se impor, e aí, nesse caso específico que eu falei, com relação ao aço e alumínio, também se imporam, apesar de toda essa relação com o Bolsonaro e o Trump. Então, eu acredito que não vai ter um giro 180 graus na relação, em questões macro, mas a gente vai ter também algumas questões pontuais. E aí foi o que você falou. Pode ter, sim, na questão do meio ambiente, alguns atritos, pode ter, sim, algumas cotoveladas, mas vão ser questões pontuais que a gente vai ter que ver caso a caso. E aí, eu reforço um view que eu tenho passado para a turma, que é o seguinte: normalmente, quando um país levanta muito essa bandeira do verde, do meio ambiente, etc., a gente tem que olhar também qual é a participação deles dentro da questão do agronegócio. Se você olhar, Flávio, para o PIB dos países que normalmente levantam essa bandeira do meio ambiente, a boa parte do PIB desses países está pendurado no agronegócio. Daí eles acabam usando essa bandeira ambiental para servir de um certo protecionismo para os produtos do agro brasileiro, porque o agro brasileiro é muito pujante, o agro brasileiro é muito forte e incomoda vários países produtores também, que é do jogo, faz parte da dinâmica comercial. Então, muitas vezes é levantada essa bandeira como uma forma de protecionismo. Não que a questão do meio ambiente não tenha que ser encarada de uma forma objetiva, ser encarada dada devida importância para a questão do meio ambiente, mas muitas vezes, quando se colocam alguns fios desencapados nesse tipo de tema, a gente vê que tem por trás disso, um pano de fundo disso, um certo protecionismo. Então, de uma forma bem objetiva para você, não acho que a gente vai ter mais nada na relação. Se a gente tiver, vai ter só questões pontuais aí, como essa do meio ambiente / agronegócio. E aí, para concluir, uma coisa que vale muito a ficar atento e acompanhar, que aí tem relação com os Estados Unidos e com a China, é a questão do 5G. A gente está prestes a fazer um leilão da tecnologia 5G. Eu conversei com o ministro Fábio Faria tem cerca de um mês, e ele me disse que o leilão do 5G, dessa nova tecnologia, vai acontecer ali no primeiro semestre do próximo ano. Hoje, o governo Trump tem uma pressão muito grande para que os chineses não participem desse leilão, e aí a gente está falando de Huawei. Há uma pressão muito grande para que eles não participem, e isso, permanecendo os chineses fora desse leilão, Flávio, pode ter retaliação no agronegócio. Como que são as coisas? A gente está falando de 5G com retaliação na questão do agro. Por quê? Porque hoje a China é o maior comprador de commodities do agro brasileiro. Então, assim, pode ser que os chineses, ficando fora de uma questão pontual de 5G, eles, então, diminuam o fluxo de compra do agro brasileiro. Então, esse é um negócio que está já na agenda. A gente vai ter que acompanhar como é que vai ser o desenrolar disso. Se for a gestão Biden, que a gente está vendo que vai tomar posse, não acho que a gestão Biden vai interferir tanto em questões domésticas de outros países, como o Trump interviu. Mas, mesmo assim, é válido a gente acompanhar, porque hoje mesmo o ministro Paulo Guedes falou sobre esse tema numa entrevista que ele deu, num evento que ele participou para a Bloomberg, e ele disse que esse é um tema que tem misturado assim, questões econômicas e questões ideológicas, e que o Brasil ainda não tem uma posição definida sobre se vai deixar ou não os chineses participarem. É interessante a gente acompanhar isso, porque envolve uma questão setorial, envolve a questão do 5G, envolve a questão do agro e envolve também as questões ideológicas aí que têm tido interferência no dia a dia entre essa relação dos Estados Unidos e Brasil. Assustador isso, hein? Imagina só. Tem o maior comprador te embargando. Bah, complicado, hein? Pois é, e não vamos achar que é só o Brasil. Os Estados Unidos já impediu que a Huawei, a chinesa Huawei, também tivesse uma relação mais ampliada em Londres e também na Austrália e em outros países considerados desenvolvidos. Então, assim, é uma pressão muito forte, mas, como eu disse, a gente o Trump vai estar passando em algum momento esse bastão para o Biden, e aí o Biden tem um perfil mais diplomático. Então, vamos ver como ele vai querer interferir nessa questão do 5G. E não acho também, Flávio, a gente tem colocado muito, mas
como é que vai ficar o Bolsonaro ainda não deu nenhuma sinalização da vitória do Biden, ainda não deu nenhuma declarações a respeito da vitória do Biden. Eu acho que isso aí é uma falsa polêmica. Eu acho que quando o Biden for de fato confirmado, o Bolsonaro vai enviar uma carta, vai dar uma declaração e vai estar resolvido do dia para a noite essa questão. Não é isso que vai fazer estremecer a relação Brasil e Estados Unidos, e as coisas vão seguir a ordem natural, porque no final, como eu disse, o que impera é a questão comercial, é a questão de business. Não é se é fulano, se é Beltrano que está no comando desse carro. Maravilha. Bom, Eric, gostaria de agradecer a tua presença, cara, foram aí respostas bastante elucidativas. Também gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam aí no vídeo hoje. Eu que agradeço, Flávio, foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando, estamos aqui. A dica que eu dou para vocês é que deve ter uma certa volatilidade ainda oriundo dos Estados Unidos com algum processo de judicialização, mas a tendência é cada vez mais é a confirmação do Biden como presidente. Acho que isso já é irreversível. E aqui no Brasil, fiquem de olho também, porque daqui para o final do mês, Flávio, a gente vai ter um tema central, que é um tema sobre como financiar o Renda Brasil, que é um novo programa social que o governo quer implementar, e existe muita apreensão por parte do investidor aqui do Brasil se o governo vai furar o teto de gastos ou não para financiar esse programa. E isso deve, a dinâmica, discussões sobre esse tema deve avançar a partir da próxima semana, depois do primeiro turno das eleições municipais. Então, fiquem de olho, porque até agora todas as sugestões para financiar esse programa foram sugestões um pouco esdrúxulas e que teve bastante impacto no mercado. Então, vale acompanhar também, porque se sinalizar para o furo do teto, a gente vai ter bastante reação negativa do investidor. Mas também, se não tiver essa sinalização, a tendência é que o mercado fique mais bullish em razão desse fato em especial. Maravilha, doutor. Então, todo mundo de olho na dica. Bom, então, novamente, agradeço a presença de todos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de seguir a gente aqui no canal, assim como no Instagram, e de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.